Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, hoje vamos fazer a meditação da palavra, nesse dia 14 de agosto, quinta-feira, dia de São Maximiliano Maria Kolbe. Não deixe de compartilhar esse vídeo com os seus, com a sua comunidade. Vamos iniciar agora então a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar seus discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje então nós celebramos São Maximiliano Maria Kolbe, um mártir da Igreja. E de fato, ele que fundou a Milícia da Imaculada em 1917 como uma forma de evangelizar as nações, enfim, evangelizar os povos. Já em 1930 ele fundou também um mosteiro em Nagasaki, situado no Japão, e a gente sabe muito bem da história difícil, sofrida e dura que ele sofreu em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, em que ele ficou preso em Auschwitz, uma prisão, um campo de concentração, e ele lá ofereceu-se para morrer no lugar de um pai de família, que estava também condenado à morte. E é interessante ver a força interior de Maximiliano, porque ele perdoou seus carcereiros, cantando hinos lá dentro do bunker da morte. Ele estava cantando hinos, louvando a Deus, enquanto esperava pela morte. E ele morreu com uma injeção ele chama de ácido fênico, em 1941. E a frase marcante dele é que o ódio não é força criativa, só o amor é força criativa. Portanto, nós temos um grande mártir dos nossos tempos, do século XX, para nos inspirar em nossa vida, em nossa caminhada, e nos inspirar no perdão. Ele foi capaz de perdoar os seus algozes. E hoje o Evangelho, de fato, é sobre o perdão, em que nós temos essa conversa de Pedro e Jesus. Pedro pergunta sobre os limites do perdão. Será que eu devo perdoar até 7 vezes? Mas Jesus responde com um número cósmico, que a gente sabe que vai ao infinito. 70 vezes 7, uma simbologia de algo que não tem fim. É uma imagem do perdão sem medida. E, de fato, isso se encarnou na vida de Maximiliano Kolbe. E aqui nós temos, portanto, uma parábola que Jesus em seguida narra para justificar por que a gente tem que dar o perdão sem medida. É a história de um servo perdoado e que, de fato, negava o perdão também. Ele foi perdoado grandemente e negou o perdão a um de seus companheiros, de seus amigos. E a gente percebe os aspectos dessa história de Jesus. Primeiro, ele tem uma dívida que é impagável. Seria equivalente a 10 mil talentos, ou seja, 180 mil anos de salário. Portanto, isso simboliza a nossa dívida com Deus, né? A nossa dívida para com Deus pelo pecado é desse jeito. Depois, a misericórdia que ele recebe, que é um outro aspecto da história de Jesus. O rei, ele perdoa tudo, como Cristo de fato vai nos perdoar na cruz, é uma outra imagem. E depois, finalmente, aparece na história a pequenez do irmão, que deve apenas 100 denários para ele, equivalente a 100 dias de trabalho, que era uma dívida pequena. Isso seria uma imagem das ofensas humanas, quer dizer, as ofensas finitas, pequeninas, diante do nosso grande débito diante do céu. Portanto, precisamos entender as imagens sendo usadas. E, finalmente, a gente percebe que há uma incoerência, né, desse servo que não é capaz de perdoar, ele recusa o perdão e ele anula a misericórdia que ele havia recebido em sua vida. Ele foi perdoado uma grande dívida e não era capaz de perdoar uma pequena dívida. De fato, Maximiliano Kolbe, voltando à vida desse mártir, ele viveu
esse inverso desse não perdão que aparece na parábola, porque Kolbe sabia que o seu perdão dado aos nazistas na hora da morte era mísero, era pequeno comparado ao perdão divino que ele recebera na cruz. E de fato, o ódio destrói, só o amor constrói, dizia Maximiliano Kolbe. E de fato, a lei do céu é a do perdão do coração. Essa é a lei do céu, a condição para habitar no reino de Deus. Kolbe encarnou isso ao abraçar o seu carrasco na hora da morte, dizendo: irmão, você está muito machucado, deixe-me cuidar de você. Isso para com um soldado nazista, né, ali nas vésperas da morte dele. Ele viu muitas pessoas doentes e machucadas, inclusive soldados alemães. E, de fato, o que a gente pode pensar para hoje sobre essa passagem da vida de Kolbe sobre o Evangelho? Primeiro, quando o perdão parecer impossível, nós vamos lembrar o seguinte, o que Kolbe ensina, né, o que o Evangelho ensina. Reze por quem te fere, porque isso é o princípio da libertação. E depois a gente pode pensar nesse pai de família que foi salvo por Kolbe, e a gente pode se perguntar quem é o pai de família que você é chamado a salvar com o seu perdão. Será que é um familiar? Será que é um colega? Quem seria essa pessoa que você é chamado a salvar? Pensemos nisso. Deus nos dê força, né, e graça para o perdão, porque realmente é um dos grandes desafios do Evangelho, mas o Senhor nos perdoou na cruz. O que nós temos a perdoar é mísero diante do que Ele fez por nós na cruz. É pequeno. Pense nisso e peça forças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou Maximiliano Kolbe, rogai por nós.